Fala, corretor, tudo bem? Sabia que você, por ter inteligência de dados, você pode estar à frente de muitos corretores? Você sabia que você ganha poder de argumentação e muitas vezes você é visto como uma pessoa mais atualizada de mercado, mais antenada? E aí você pode estar se perguntando, mas Clau, como eu faço para ter essa inteligência de dados? Quer saber como? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre inteligência de dados e como isso vai ajudar você e a sua corretora. Mas antes, não esquece de se inscrever para o nosso canal e clicar nesse sininho, porque dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. Alguma vez, algum cliente virou para você, na hora que você estava fazendo a negociação do seguro, e ele falou para você, o seguro tá caro. Ah, nossa, o preço do seguro tá ficando mais do que 10% do valor do veículo. Não sei se eu quero não. Ou então, de repente, poxa, eu tô pagando mais do que o ano passado, isso porque eu tive bônus, não usei o seguro e ainda tô pagando mais. E de repente, depois dele falar isso, você ficou com aquela sensação de, poxa, realmente tá mais caro que o normal, e ficou sem argumentação, não tinha nem o que falar para o cliente. Você já teve algum tipo de sensação assim? E se eu te disser que se você tiver inteligência de dados, isso pode ser minimizado, e eu quero ainda nesse vídeo te passar aí algumas dicas que vão justamente te ajudar a quebrar essas objeções de preço para conseguir vender mais. Porém, me diz uma coisa, você já ouviu falar alguma coisa que contra fatos não há argumentos? Que o empresário tem que ser matemático? Que os números ajudam o empresário a desenvolver e trazer melhores resultados para sua corretora? Pois bem, tudo isso é verdade. E isso eu digo por experiência própria, porque depois que a gente começou a olhar para alguns dados aqui na nossa empresa, a gente começou a ter alguns insights, ter algumas argumentações, ter algumas possibilidades que sem a matemática, sem os números, a gente não consegue. E existem dados que nós, quando estamos sozinhos, quando você está aí sozinho na sua corretora, nem sempre você tem acesso. Muitas vezes você gostaria de ter uma precisão um pouco maior de informações, porque muito o corretor vai naquela coisa empírica, sabe? Aquela sensação de, poxa, tá caro, mas tá caro quanto? Aumentou, mas aumentou quanto? Aumentou, mas aumentou por quê? E muitas vezes, nós, quando estamos lá cotando dentro da nossa corretora para alguns clientes, a gente não tem essa estatística precisa. E aí a Tex, que é uma empresa, inclusive parceira nossa aqui, ela fez o IPSA, que é o Índice de Preço de Seguro de Automóvel. E ela disponibiliza esses dados através de um relatório para o corretor de seguros. Não sei se você já ouviu falar, mas vale a pena você prestar atenção nisso agora. Por quê? Esse índice nada mais é do que você ter a informação de quantos percentuais, qual o percentual que o seguro custa dentro do valor do carro. Por exemplo, vamos supor que o carro custa 50 mil reais. E aí você sabe que o IPSA está saindo 4%. Isso significa que o preço do seguro está na média de 2%. Mas aí você pode se perguntar, mas Clau, e como que esse IPSA vai me ajudar de fato a vender mais, a ter insights, ter argumentos? Então vamos supor que você está fazendo um cálculo e o cliente fala assim, nossa, tá 10% mais caro. Ou então você vai negociar com alguém, a pessoa fala, não, eu não quero fazer seguro, eu fiz cotação ou me falaram que o preço do seguro aumentou e está valendo 10% do valor do carro, para mim não vale a pena. Aí você pode se perguntar, será que realmente tá tudo isso? Será que para todo mundo tá 10% do valor da tabela FIPE? E aí é justamente a visão da Tex em relação a alguns dados que vale a pena a gente analisar. Quer ver, por exemplo? Teve um aumento? Nem sempre. Se a gente olhar na média, ele aumentou, né? Se vocês olharem essa tabela que a gente está mostrando agora, ele teve sim um aumento, mas na média de todos os seguros, ele está valendo, o IPCA
Tá 10% do valor do seguro? Então, na média, não. Se vocês olharem por aí, vocês vão ver que o índice, nesse momento, ele está em 6,5%. Ou seja, vão ter aquelas pessoas que vão pagar 10, mas vão ter aquelas pessoas que vão pagar 4, 5. Na média, está 6,5%. Então, por aí, você já começa a ter um olhar de argumentação para o seu cliente. E aí, você pode dizer para ele, houve aumento? Sim, por quê? Exemplo, depois da pandemia, houve muita questão de aumento de sinistro. Quando foi a pandemia, muita gente ficou dentro de casa, as tarifas deram uma reduzida, o perfil de utilização mudou. Voltou muita gente a trabalhar, sair para a rua, fazer seu convívio social normal, o sinistro começou a aumentar, porque o risco aumentou. Então, sinistralidade pós-pandemia. Outra coisa, problemas com assistência 24 horas. Não sei se você reparou, mas você talvez aí, se trabalha bem com automóvel, você já deve ter ouvido algum cliente falar, nossa, o assistência 24 horas demorou 6 horas para vir me atender, 4 horas para vir me atender. Isso é real? Infelizmente é. Por quê? Várias seguradoras estavam com um problema de assistência 24 horas porque os prestadores de serviço estavam migrando para outros tipos de atividade, ou seja, queriam ganhar mais. Então, a seguradora, para ter o prestador, o que ela faz? Ela tem que reembolsar um valor maior para poder justificar para o prestador estar lá com ela, fazer o serviço que ela precisa. E isso acaba, como consequência, aumentando o sinistro e fazendo com que o seguro fique um pouco mais caro. Ou seja, o preço também é impactado pela assistência 24 horas. Outra coisa, a economia como um todo, ela sofreu um grande aumento aí das coisas. Você vai no mercado hoje e amanhã as coisas estão de um preço, você vai, daqui a pouco tá mais caro ainda, gasolina, álcool, tudo aumentou. Como consequência, isso impacta também no preço do seguro. E a seguradora, ela não vai ficar com esse prejuízo, ela repassa. Então aqui você já teve algumas argumentações para com o cliente, porém você já vai poder mostrar para ele, assim, olha, você está lá tentando trazer ele para fazer cotação com você. Mas vale 10% de seguro, não quero nem cotar. Não, na média não é isso não. Na média é X, então já começa o primeiro dado que você pode ter aí. Outra coisa, vou mostrar para vocês aí agora uma outra tabela, que é o comparativo do IPSA por faixa etária. Se a gente for olhar, aí a gente tem quem pague 10%? Tem. Se a gente for observar as pessoas de 18 a 25 anos, elas estão lá com índice acima de 11% de IPSA, ou seja, elas estão pagando mais do que 10%. Porém, nós temos lá pessoas acima de 56 com índice de 5,2%. Tem ocorrido essa elevação de preço? Tá mais caro? Se a gente comparar os últimos 12 meses, o que estava no IPSA no início do ano passado, ou no mesmo período no ano passado, comparando com agora, você vai ver que teve um aumento, mas você consegue analisar de acordo com cada cliente. Você verifica na tabela. Realmente, para a sua faixa etária, o preço está na média de X. Sempre lembrando, isso é uma média, isso não é com precisão. Só que o que isso pode te dar de insight? Foca no público-alvo que você acredita que vai ter mais resultado. Você não precisa trabalhar só com jovens, 18, 20, 22 anos. Você pode trabalhar também focando nos teus anúncios, na sua atração de público-alvo, porque você tem que trazer clientes de alguma forma para a tua corretora. A sua atração de clientes, você trabalha com clientes que tenham uma faixa de idade onde você acredita que vai ser mais fácil de você vender. Um outro argumento que muita gente fala é: nossa, eu tive 1 ano de seguro, não utilizei a seguradora, não usei nada do serviço que a gente contratou e esse ano vou pagar mais caro. Aí você pode virar para a pessoa e ter aí mais um argumento de venda. Tá vendo essa tabela que eu estou mostrando para vocês? Aí você vai ver que quanto mais velho o veículo for, maior é o IPSA. Por quê? Se o carro ele tem, por exemplo, de 6 a 10 anos, você está vendo aí que ele tem 8,2% de IPSA, enquanto que um carro zero ele tem 4,9%. Por que isso acontece? Porque carro usado ele tem alguns impactos, como por exemplo, mais manutenção, mais problemas, risco de acontecer alguma coisa. Então isso tudo impacta também no valor do seguro.
Ou seja, você pode também usar isso como um argumento para o cliente. Assim, olha, sim, ano passado o seguro custava X. Esse ano custa para o ano do veículo Y. Porém, ó, a gente teve essa questão do carro ter ficado mais velho, a economia que impactou. Então você começa a ter visões e insights de diferença. Se você olhar nessa tabela, dá uma diferença de 67% do veículo zero para o veículo mais velho. Ou seja, 60% no preço do seguro, galera, é muita coisa. Isso impacta por conta do ano do veículo. E esses dados não param por aí. Você percebe que com isso você consegue ter insights, você consegue ter inputs de diversas formas? Só que se você pegar o relatório do IPSA completo, aqui eu passei para vocês algumas opções, alguns exemplos. Se você pegar o relatório completo, de repente você vai ter outros insights diferentes dos meus. E aí você pode se perguntar, mas Clau, ok, como eu faço para eu ter acesso a esse relatório? Lembrando, ele é gratuito, ele é fornecido pela Tex, basta você entrar no link que eu estou colocando aqui embaixo na descrição para você, você vai preencher lá os teus dados e automaticamente você vai receber por e-mail. E você pode, todos os meses, pegar esse relatório atualizado, porque eles atualizam os dados todo mês. Para quê? Para justamente trazer esses dados para você de forma compilada e correta. Aí tem mais uma coisa, assim, Cláudio, mas de onde eles tiram esses dados? Você sabe que eles são uma empresa de tecnologia, uma empresa de multicálculo. E existem milhares de corretores que usam esse sistema e milhares de cotação todos os meses. Eles têm um sistema que é o Analytics Tex, né, o Tex Analytics. Eles fazem toda uma análise estatística sobre isso, geram esse relatório e disponibilizam para nós corretores. E tem mais uma coisa, a Tex não está parando por aí não. Ela já está criando um outro produto, um outro serviço para nós corretores chamado Tex Mercado, onde vai trazer ainda mais dados para nós corretores podermos ter essa inteligência de dados. Eu nem sei se eu poderia te contar, mas como eles são nossos parceiros, a gente já soube aí que eles estão preparando isso para que a gente possa ter mais informações e no dia a dia facilite aí algumas coisas na nossa vida, tá bom? Então fica de olho nisso que logo logo vem mais novidade. Mas se você já tiver com o IPSA agora, já é um passo. E aí fica de olho, porque logo logo já sai aí a divulgação desse novo produto que vai ajudar você também, corretor, tá bom? Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha te dado algum insight que possa ajudar você no dia a dia e eu te vejo numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau, tchau!